Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre auxiliar de creche, eu vou falar sobre a adaptação do berçário à creche. Sejam bem-vindos! Bom, o ensino de crianças no Brasil é composto primeiramente pelo maternal, que vai de 0 a 3 anos, sendo que o berçário, que está inserido nessa etapa, vai de 0 a 1 ano. E os maternais 1, 2 e 3, um para cada ano de vida. É claro que algumas creches, elas flutuam um pouco nessa questão da idade por causa justamente da adaptação do berçário à creche ou maternal, que é o que a gente vai falar hoje, né? Quando a criança sai com 3 anos do maternal, ela vai para o ensino infantil, para a educação infantil, que é obrigatória, que tem entre 4 e 5 anos, a criança que tem 2 anos, portanto, né? E aí, com 6 anos, ela ingressa no ensino fundamental. A educação básica no Brasil, como eu já falei, ela é composta pelo ensino infantil, que tem todas essas divisões, né? Sendo que obrigatório mesmo é só a partir dos 4 anos, tem o ensino fundamental e tem o ensino médio. Terminada a educação básica, nós temos o ensino superior, que tem graduação e pós-graduação. Mas falando da educação infantil, o berçário, ele, como eu disse, vai variar, né? Mas geralmente vai até os 12 meses completos. E aí a criança vai para o maternal ou creche. É tudo uma questão de nomenclatura. Nós precisamos entender que a nossa educação está passando por uma transformação, por uma mudança. Então, em alguns lugares vai se chamar creche, em outro lugar vai chamar maternal. O que de fato importa é que é um lugar que tem que ser oferecido pelo poder público, né? Ou seja, gratuitamente também, mesmo não sendo obrigatória a matrícula. Antigamente, somente o maternal era composto por atividades educativas. A creche não. A creche ela era voltada somente para os cuidados. Como a gente já viu, a creche durante muito tempo no Brasil ela foi assistencialista, né? Só que pelas leis atuais, a creche também precisa promover o desenvolvimento integral da criança. Isso significa que a creche precisa ter atividades que desenvolvam o aspecto cognitivo, o emocional, o social, o psíquico e, enfim, o desenvolvimento integral. Então, não é só cuidar da higiene, da alimentação, do sono, da troca de roupa. E aí, o berçário, que vai de 0 a 12 meses, é um período onde a criança ali necessita, né, de mais cuidados com a saúde física, e a partir dos 12 meses na creche, esse cuidado educativo começa a se intensificar muito mais. E ela muda, portanto, de ambiente, ela muda de educadores, ela muda de cuidadores. E é um momento de transição e é um momento de muita preocupação para os pais, para a família e para a própria instituição. Porque qualquer mudança de ambiente para crianças muito pequenas requer uma série de cuidados e preparos, né? Então, deixar o berçário é um momento que necessita de muita atenção e é o que a gente vai descrever na nossa aula de hoje. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que qualquer mudança na educação de crianças ou adolescentes precisa de planejamento, tá? Então, o preparo deve começar com antecedência e exige muita paciência e muito planejamento por parte de quem vai lidar com essas crianças. Esse momento ele requer adaptações e habilidades para contornar eventuais imprevistos e fazer ajustes necessários. Então, a gente tem que prever qualquer tipo de imprevisto, porque provavelmente vão acontecer esses imprevistos, né? O bebê que já ficava em um berçário, ele pode estar mais acostumado a pessoas em ambientes diferentes. Só que isso não significa que ele não precise ser preparado previamente, porque ele vai mudar de ambiente, de pessoas e às vezes até de coleguinhas, né? Então, as mudanças na rotina, elas devem ser vivenciadas e experimentadas antecipadamente para que a criança se sinta segura na transição. A família, ela tem que ter uma participação ativa nesse processo, ela precisa ser informada, ela precisa ser treinada com antecedência, precisa haver reuniões, né, com essa família explicando a mudança, explicando as regras e o funcionamento do novo local, da creche, no caso. Nas primeiras semanas de adaptação, é comum que a criança fique mais sensível, porque ela sente muito, né, essa mudança. Então, o auxiliar de creche, ele tem essa função
de acalentar, de conversar pacientemente, mesmo que o bebê não fale, ainda não tenha desenvolvido a linguagem verbal, ele vai entender sua expressão, seu gesto e o seu carinho. Então é preciso acolher, explicar o que está acontecendo, explicar que está num local seguro, né? Que nada vai acontecer tanto para o bebê quanto para os pais. E esses pais precisam iniciar o processo de integração em casa, conversando com a criança, quando está arrumando a criança para sair, explicando que a creche é divertida, que ela é segura, precisa manter uma postura calma para não causar ansiedade no bebê. Nessa idade, antes da criança desenvolver a linguagem verbal, né, dela aprender a se comunicar, ela lê muito a expressão, ela sente muito o abraço, o toque, porque se a gente estiver carregado de tensão, ela vai sentir. Então, é importante que os pais mantenham a calma e quem vai receber essa criança na creche também. A creche é uma oportunidade de conviver com os pares, né, as crianças da idade dela, e isso é muito importante para o desenvolvimento social e cognitivo do ser humano. E essa creche precisa promover a socialização das famílias com o ambiente antes da rotina se iniciar. Por isso que as reuniões prévias, elas são importantes, né? Para que essa família também se sinta acolhida ali naquele local, porque é difícil deixar um bebê, né, ao cuidado de terceiros. E continuando a falar, né, dessas adaptações, nas primeiras semanas, é interessante que uma pessoa do convívio da criança esteja presente nos primeiros dias para ajudar na adaptação e vá se desvinculando aos poucos, cada dia ficando menos tempo para a transição não ser brusca. A maioria das creches, ela permite, né, que os pais ou que alguém com quem a criança esteja acostumada, que ofereça uma segurança emocional, fique ali. Então, no primeiro dia, às vezes fica todo o período, depois vai diminuindo. Existem algumas estratégias, né, para a gente fazer isso. Por exemplo, a pessoa fica ali e ela se ausenta em alguns momentos, na troca de fralda, na hora de oferecer o alimento, que são momentos em que a criança fica mais vulnerável. Se a criança chora, se a criança estranha, aí essa pessoa aparece. Só que aos poucos ela vai deixando de aparecer para que a criança se acostume com o funcionário. No caso, auxiliar, né? O Olá, peço monitor. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Auxiliar, né? O monitor. É interessante que seja sempre a mesma pessoa a trocar a fralda, a alimentar e, enfim, oferecer esses cuidados como o banho, o sono para a criança, para ela não ficar cada hora vendo uma pessoa diferente, né? As crianças que passam do berçário para a creche, elas vão ter que conviver com pessoas diferentes, né? Então seria interessante que os antigos funcionários participassem dessa transição também, né? Até para dar dicas para o novo auxiliar, para os novos funcionários sobre a criança, porque cada criança ela tem a sua individualidade, tá? E acompanhar a criança de perto alguns dias da semana facilita essa adaptação. Na despedida, os pais precisam adotar uma postura firme, mas compreensiva, precisa manter a serenidade, não pode ficar agressivo, não pode se exaltar, não pode chorar. Eu sei que é difícil, os pais acabam ficando emocionados também, às vezes os avós, né? Mas é interessante segurar o choro para não mostrar
para a criança algo que cause ansiedade, porque de repente a criança vai achar, poxa vida, está me abandonando, eu estou indo para um lugar ruim. E não é essa a intenção, né? Então tem que ficar calma, manter a expressão serena, conversar com a criança, explicando que estão indo, mas eles vão voltar, né? Nos primeiros dias é difícil mesmo, mesmo com esses cuidados, mas com o passar do tempo a criança vai se adaptando. É interessante haver um diálogo aberto entre a escola e a família antes dessa passagem. A família precisa ser orientada para evitar atrasos e faltas nas primeiras semanas, para não prejudicar o processo de adaptação e causar ansiedade na criança. A gente sabe, eu já falei aqui, que muitos pais esquecem de buscar ou então tem algum contratempo. Então, seria interessante, pelo menos nas 2 primeiras semanas, se planejar o suficiente, deixar um plano B ou C, caso se atrase ou fique preso no trânsito ou no trabalho, para que uma outra pessoa vá buscar, porque já é um momento difícil. Se a criança perceber ou sentir que está sendo abandonada, é pior ainda essa transição, tá? E é muito importante que todos os pais e familiares sejam informados sobre a rotina, se possível imprimir, mandar por e-mail, mandar por WhatsApp, mande por todos os dispositivos possíveis, né, para que os pais tenham acesso à rotina da creche. O processo de adaptação é gradual, ele precisa de paciência, né? E, se possível, a creche deve permitir que a criança leve um brinquedo, um objeto de afeto, né? Uma fraldinha, um ursinho, qualquer coisa assim que não seja logicamente perigoso para as outras crianças, né? Para que ela se sinta segura. Se os pais tiverem muita dificuldade de controlar as emoções, é interessante orientá-los a deixar uma outra pessoa levar o bebê para a creche, pelo menos nos primeiros dias, né? Porque mesmo a memória de longo prazo da criança ainda seja assim bem pouca, ainda esteja em formação, ou seja, ela raramente a gente se lembra das coisas que aconteceram com a gente quando a gente tinha 1 ano, 1 ano e meio. Se o momento for muito traumático, ele vai ficar no inconsciente e vai acabar prejudicando a adaptação escolar dessa criança por toda a vida. Bom, todos os funcionários da creche devem participar da transição do berçário para a rotina regular dessa creche. Só que o auxiliar de creche, ele tem tarefas e responsabilidades especiais, porque ele é um profissional que está em contato com todos os setores, né? Com a família, com a criança, com os educadores, com a gestão escolar. Então, o papel dele, por ele transitar entre essas pessoas todas, é muito importante. E aí você me pergunta, quais as minhas funções especificamente? Bom, em primeiro lugar, cada creche vai te delimitar essas funções. Mas, geralmente, você entra no planejamento, né? A gestão escolar vai preparar o ambiente e a equipe para a recepção dos novos bebês vindos do berçário, vai planejar um cronograma, vai fazer um esquema ali onde cada um vai ter suas tarefas, né? Nesse ponto, é importante que o auxiliar fique muito atento às orientações para tirar todas as dúvidas ali, dar sugestões, né, se possível, e se mostrar disponível para o trabalho com as novas crianças. É preciso ter um preparo profissional. Então, se você ainda for inexperiente, nunca tiver passado por esse processo, converse com funcionários mais experientes, converse com a gestão, né? Se informe dos detalhes do processo, sobre as crianças que vocês estão recebendo e sobre os procedimentos que foram adotados possivelmente nos outros anos. Mesmo agora, a gente está vivendo um momento específico porque os bebês ficaram em casa durante muito tempo por causa da pandemia, né? Seria também interessante conversar com os funcionários que cuidavam desses bebês no berçário, mas somente se for possível, tá? Converse com a gestão antes, porque é preciso uma autorização, até por uma questão de hierarquia e de ética da gestão, nesse processo de colher informações, tá? Organizar o ambiente, o auxiliar deve estar sempre atento à higiene, à limpeza do local e à segurança, tá? Não deixar brinquedo espalhado, nada perigoso. Precisa monitorar se os ambientes estão arejados, iluminados, com os brinquedos adequados, nada que possa machucar o bebê. E se for do interesse, lógico, fazer uma decoração especial para receber essas crianças. Continuando, então, uma das responsabilidades do auxiliar é receber as famílias. Então, se separar dos filhos é difícil, ainda mais quando são bebês. Por isso que é preciso que mães, pais ou os responsáveis que deixam as crianças na creche sejam bem acolhidos,
bem recebidos, tratados com educação, com alegria, com calma, e que você tenha todas as informações necessárias para eles. Se não tiver, perguntar para alguém e ter alguém ali que possa passar. Se houver uma comoção, choro, né? Você acalma esses familiares, explica que o ambiente é seguro, que é divertido, que vai ter outros bebezinhos lá também, isso é bom para o filho deles, né? Para o neto deles. O acolhimento a esses bebês também é importante. As crianças geralmente choram, se assustam nas primeiras semanas. Então, o auxiliar precisa estar sempre presente, oferecendo afeto e tudo que for necessário ali para acalmá-las. Um brinquedinho, de repente um alimento, né, uma mamadeira. O acompanhamento durante as semanas seguintes é fundamental para ver se os bebês estão se adaptando bem. Os principais sinais, né, da não adaptação são o choro excessivo, a falta de sono e a falta de alimentação. Então, se uma dessas coisas acontecer ou desregular um desses processos, é preciso informar a gestão e a gestão precisa informar os pais, tá? Todas as informações sobre esse processo de adaptação do bebê à creche, que o auxiliar julgar importante, ele deve buscar junto à equipe e também passar para a equipe, tá? Para que não haja negligência, porque lidar com bebês é uma responsabilidade muito grande. Aliás, lidar com o filho das outras pessoas é uma responsabilidade muito grande, né? E, lógico, paciência e empatia é fundamental para quem vai lidar com educação e, logicamente, não diferente, quem vai lidar com bebezinhos, né? Eu tenho aqui alguns 10 passos. Eu peguei ali no amorematernidade.com, tá ali o site para quem quiser acessar e ter mais informações, né? Então, tem adaptação do tempo, objetos de apego, despedidas rápidas, não pode prolongar muito, motivação e encorajamento, demarcar bem entradas e saídas, né? O que eu falei de atraso, essas coisas, um contato direto com todo mundo, planejar atividades, evolução e etapas, a comida e uma atmosfera descontraída. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!